Bem-vindos à Rádio Sala do Kaizen. Hoje o papo aqui vai ser sobre um negócio que a gente ouve falar muito em estatística, né? O tal do desvio padrão. Isso aí, um nome que às vezes assusta um pouco, mas a ideia é bem útil. Exato. E a nossa missão aqui hoje é, descomplicar ele. Entender o que é, para que serve. A gente deu uma olhada em várias coisas, sabe? Artigos de finanças, uns materiais mais didáticos, umas discussões online também. Foi uma pesquisa boa para a gente tentar explicar de um jeito fácil. Bora lá, então. Para começar, assim, de bate-pronto, o que é esse desvio padrão? Fala pra gente de um jeito simples. Olha, imagina um grupo de dados, tipo as alturas da galera numa sala. A média te dá uma altura central, certo? Certo. O desvio padrão te conta se o pessoal tá todo mundo ali perto dessa média ou se tem gente muito alta e muito baixa. O qual espalhada tá essa turma. Ah, Se ele é baixo, tá todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, sabe? Mais homogêneo. Se é alto, a variação é maior. entendi. Tipo aquele exemplo que eu vi, acho que na psicometria online, de dois caras, Carlos e Diego, que caminhavam. A média de distância era a mesma, Ah, sim, lembro desse. mas um era super constante e o outro, cada dia, uma distância diferente. O desvio padrão do Diego devia ser bem maior, né? Exatamente. É perfeito para mostrar isso. A média era igual, mas o comportamento era diferente. O desvio padrão pega essa irregularidade, essa variabilidade. Legal, faz sentido. E para calcular, eu vi umas fórmulas, parecem meio cabeludas. É a raiz quadrada da variância, uma coisa assim? É isso mesmo. Parece complicado, mas vamos lá. Primeiro tem a variância. Você pega cada dado, vê a distância dele para a média, eleva ao quadrado. Quadrado. Por quê? Para todo número ficar positivo e para dar mais peso para quem está longe, sabe? Aí você tira a média desses quadrados. Essa é a variância. Ok. Só que a unidade fica ao quadrado, né? Distância ao quadrado, por exemplo. Meio estranho para interpretar. Aí, o desvio padrão entra para consertar isso. Tira a raiz quadrada da variância, pronto. A medida volta para a unidade original. Fica mais intuitivo. Ah, tá. Ele traduz a variância para algo que a gente entende melhor na escala original. Exato. É como se fosse uma distância média, dos pontos até a média. E embora tecnicamente, como você falou do quadrado, ele puxe mais pelos pontos distantes. Li isso numa discussão no Reddit e achei interessante. Falando em puxar mais, e na prática? Onde que isso faz diferença mesmo? Eu vi um exemplo bem bacana num artigo da Unisanta Cruz sobre finanças. Ah, esse é clássico. Comparava dois ativos, né? Alfa e beta. Isso. Retorno esperado igualzinho, acho que 7%. Olhando só a média, tanto faz. Pois é, mas aí que o desvio padrão entra para mostrar o risco que não está na cara. O ativo alfa tinha um desvio padrão menorzinho, tipo 1,9%, bem estável. Já o beta era mais agitado, desvio padrão de 3,3%. Isso significa que o preço dele variava muito mais. Entendi. Então, para o mesmo retorno médio esperado, o alfa era menos volátil, menos arriscado. Exatamente. Menos montanha-russa no valor do investimento. Para quem tem um perfil mais conservador, essa informação do desvio padrão é ouro, né? Com certeza. Mostra o nível de solavanco esperado. E isso vale para um monte de coisa fora de finanças. Pensa em controle de qualidade numa fábrica. Como assim? Você quer que seus produtos saiam todos iguais, consistentes, certo? Um desvio padrão baixo nas medidas do produto indica isso. Garante que o cliente não vai ter surpresa. Vi num vídeo do Prof. Guru um exemplo ótimo com pratos de restaurante. Ninguém quer um prato minúsculo num dia e um gigante no outro, né? Verdade. Faz todo sentido. Em pesquisa também, para ver se as opiniões estão concentradas ou espalhadas, até para avaliar se um atleta é regular ou se tem dias ótimos e dias péssimos. Mundo Educação e Brasil Escola dão uns exemplos legais disso. Então, pelo que eu estou entendendo, não existe um desvio padrão bom ou ruim por si só. Depende muito do que você está olhando, né? Perfeito, é totalmente contextual. Na fábrica, baixo é ótimo. Consistência. Mas em finanças, como a gente viu, alguém buscando um retorno potencial maior pode até aceitar um desvio padrão alto, que significa mais volatilidade, mais risco e talvez mais chance de ganhar muito ou perder muito. É uma aposta, né? E isso, o importante é sempre ter um ponto de comparação, um benchmark, e ficar de olho nos outliers, aqueles pontos muito fora da curva. Eles podem distorcer o resultado ou indicar algo importante. E tem armadilhas, né? O que a gente precisa ter cuidado ao usar.
Ah, sim. Primeiro, não confundir correlação com causa e efeito, um erro clássico. Segundo, o tamanho da amostra importa muito. Um desvio padrão calculado com poucos dados pode não ser confiável. E também, analisar os números sem entender o contexto é perigoso. O desvio padrão funciona super bem para dados que seguem aquela distribuição normal, a curva de sino, mas nem sempre os dados se comportam assim bonitinho. Entendi. É uma ferramenta poderosa, mas tem que saber usar. Uma curiosidade que eu achei num blog Research News, o termo desvio padrão foi criado por um cara chamado Carl Pearson, lá em 1893. Faz tempo. Nossa, que legal, já é um conceito bem estabelecido então. Bom, para a gente ir amarrando aqui, o que fica dessa nossa conversa? O desvio padrão é mais que um número, né? Ele conta uma história que a média sozinha não conta. Exato. Ele revela a dispersão, a variabilidade, a consistência, ou a falta dela. Ajuda a gente a entender o risco, a regularidade. É olhar para a dinâmica dos dados, não só para o centro. E fica aqui uma pulga atrás da orelha para a gente pensar. Se o cálculo dá mais peso para os valores muito extremos, como você mencionou. Os outliers. Isso. Como será que isso afeta as decisões em áreas super sensíveis a esses eventos raros, mas com um impacto gigante? Tipo, sei lá, cálculo de seguros para desastres naturais ou gestão de crises. Fica aí a reflexão. Ótima pergunta para fechar. Bom, pessoal, é isso. Valeu demais pela companhia aqui na Rádio Sala do Kaizen, explorando o desvio padrão. Esperamos que tenha ficado mais claro. E não esquece de seguir o nosso canal para não perder os próximos papos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.